Na nossa devocional de hoje, nós vamos falar sobre sabedoria e tolices. Nós vamos usar como texto base Provérbio 14:1, quando diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a destrói. E vamos usar como personagem de ilustração a Abigail. Lá em 1 Samuel 25:2, vocês vão encontrar a história todinha de Abigail. Eu vou fazer um resuminho para que vocês possam entender o contexto do assunto. Mas eu indico que vocês leem, porque o texto é bem grande, mas é um assunto muito interessante para nós mulheres entendermos como é uma mulher prudente, uma mulher sábia. 1 Samuel 25:2 conta a história de Nabal e Abigail. Nabal era o esposo de Abigail. Abigail tinha um marido beberrão, um homem rude, um homem grosseiro, mas ela o honrava porque ela era mulher dele, né? E Davi era o rei, então, um rei aí de Israel, ungido pelo Senhor, e ele perambulava, andava ali pelos arredores com seus soldados e mandou um dos moços avisar Nabal que ele estava ali com seus soldados, né, e que Nabal providenciasse algum alimento, uma vez que, né, Davi já havia protegido também os tosqueadores, né, do próprio Nabal. Nabal, como um homem rude, insensato, ele zombou de Davi dizendo: quem é Davi, né? E acho que eu vou tirar do meu povo, né, dos meus empregados, dos meus funcionários, dos meus tosqueadores, algum alimento para dar para Davi? E se negou. E o moço, então, de Davi volta com essa mensagem para Davi, dizendo que Nabal se recusou a providenciar o alimento. Davi, então, reúne os seus homens de guerra, 400 homens, e resolve partir, então, ali para a cidade, aonde Nabal mora com sua esposa, e ele determina que vai matar todo mundo, né? Davi vai ali se vingar, porque ele era um guerreiro. Só que um dos funcionários, um dos moços de Nabal, corre para Abigail, sua esposa, relata para Abigail tudo o que aconteceu. E Abigail, então, providencia todo o alimento que ela pode, pães, ovelhas assadas, tudo que ela pode, pede para o moço preparar um jumento, coloca tudo em cima do jumento e parte para encontro de Davi. Encontrando Davi, ela desce, ela se mostra receptiva, ela reconhece a soberania de Davi, reconhece que ele é um rei, que ele é ungido do Senhor, e ela conversa com Davi. Ela acha graça diante de Davi, né? Graça, assim, ela encontra essa liberdade por causa das suas palavras. Ela usa palavras de sabedoria quando ela fala: o meu rei é o Senhor, né? O Senhor é o enviado de Deus, o Senhor é abençoado por Deus. Não cometa essa loucura. Meu marido já faz jus ao nome, Nabal, ele é filho de Belial. E ela, então, com a sabedoria dela e a prudência, ela convence Davi a não matar o seu marido e nem a sua família toda. Davi recebe esse material dela, esses alimentos, né? A despede em paz e volta também para sua terra, sem cometer o assassinato que ele pretendia, uma chacina, na verdade, né? Então, essa, assim, é um resuminho da história de Abigail, né? Abigail volta para casa, encontra ainda seu marido na bebedice, no banquete, e não conta nada para ele, ela fica quieta. Ela espera no outro dia, quando o seu marido Nabal está sóbrio, então ela vem e conta para ele tudo o que aconteceu. E ele fica como que petrificado, ele fica apavorado, ele fica como que
pedra, seu coração torna-se como pedra, porque ele viu o que ia acontecer. Mas passado uns 10 dias, algum tempo, Deus o fere e o mata. E ele morre. Davi, sabendo que Abigail estava viúva, ele vai, busca ela, torna ela sua esposa, e Abigail passa a ser a esposa de Davi, que o acompanha aí por todo o trajeto da vida dele e dela. O que nós aprendemos então com Abigail? Abigail, ela traz uma sabedoria, prudência, inteligência, ela sabe como conduzir uma situação. Então, olha só para a gente ver como Abigail. Então, quando as pessoas dizem que a Bíblia é machista, nós vemos aqui um exemplo totalmente contrário. Porque se a palavra de Deus fosse machista e fosse imposta realmente o que algumas pessoas dizem, Abigail não teria tomado essa atitude. Ela prepara tudo que ela tem de preparar o alimento, ela ordena ao servo, né, ao funcionário, ao empregado dela que acompanhe, que prepare o jumento e vá. Quer dizer, então ela é uma mulher que toma a frente da situação para evitar uma catástrofe, para evitar perigos maiores. Então ela toma essa posição como mulher. Ela não fala nada para o seu marido, por quê? Porque ela sabe que o seu marido está num banquete, que ele está bêbado e que nesse momento não resolve nada, né? Ela tem que tomar então uma atitude para que essa catástrofe venha acontecer. Então, ela tem disposição para poder sair, né, para tomar a frente, ela tem coragem, ela não é uma mulher covarde, ela não é uma mulher medrosa, ela toma a frente da situação, ela vai encontrar um rei, que é um rei guerreiro e que mata sem piedade. Então ela vai ao encontro desse rei, sabendo que pode morrer, mas ela toma essa decisão, né, com coragem para ir. Ela prepara tudo que o mantimento que ela precisa, ela leva para ele, né? Porque ela sabe que era por causa do alimento que surgiu a briga. Então, ela mostra para Davi duas coisas interessantes. Quando ela chega, ela reconhece em Davi que ele é rei. Então, isso o faz abrir a porta para ouvi-la, né? Ela reconhece que ele é rei. Ela reconhece que ele é enviado do Senhor, ela reconhece que ele é um escolhido de Deus. E aí, depois que ela faz esse reconhecimento, então ela está se colocando numa submissão a ele, porque ele é o rei. Então, é nessas palavras, nessa forma de reconhecimento, né? Ela está dizendo aí que ela entende que ela é submissa e que ela vai ali com todo esse jeitinho mostrar para ele que ela é uma mulher submissa, mas ela é uma mulher inteligente, é uma mulher com sabedoria. Ela não fala mal do seu marido, ela apenas confirma para Davi que ele é filho de Belial, porque o próprio nome diz. Então ela usa o nome, ela usa a referência para que Davi entenda que ela está aí em nome dela, em nome da família dela, porque o marido dela não teve essa capacidade. E Davi entende a mensagem, né? Davi compreende essas atitudes dela e aí então Davi despede ela, prometendo não matar a família dela, não acabar com esse legado dela. Abigail volta para casa e Abigail fica quieta. Abigail não vai falar com o seu marido, né? Abigail, ela vai aguardar um momento oportuno. É a mulher inteligente, a mulher sábia. Ela vai esperar um momento correto para poder falar com o seu marido. Então, o que nós temos aqui? Sábia. Olha só. Abigail toma para si a responsabilidade de resolver o problema. É um problema? Sim, Davi disse que ia matar todo mundo. Quando Abigail sabe disso, ela toma para si a responsabilidade e vai resolver a situação, porque o marido dela não tem capacidade para isso. Se fosse uma tola, então vamos comparar, já que o nosso tema é sabedoria e tolice, então Abigail, sendo uma mulher sábia, toma para si
a responsabilidade e procura uma forma de resolver o problema. Como agiria a mulher tola? Ela iria até o marido e o acusaria. Você é culpado, Davi vem vindo aí, Davi vai matar todos nós, Davi vai acabar com a gente, porque você fica aí bebendo, só pensa em beber, só pensa em comer, só pensa em viver a vida assim. Olha só, nós vamos ser todos destruídos. Essas seriam as palavras de uma mulher tola, né? Ela não assume nenhuma responsabilidade na resolução do problema. Ela transfere isso para o marido, né? Não estou dizendo que ele não é responsável. Sim, ele era o responsável. Mas quando uma mulher sábia tem um marido tolo, ela precisa ser sábia. Porque senão serão dois tolos, né? Dois tolos aí lutando em vão. Então, quando a mulher tem um marido tolo, ela precisa ser sábia, ela precisa ser inteligente, ela precisa ter atitudes, né, que venham trazer benefícios para a família dela e para ela. E foi o que Abigail fez, tomou para si a responsabilidade de resolver esse problema, sabendo qual era o conteúdo do contexto dessa briga toda. Ela então prepara todos os alimentos e leva e diz para Davi que ela não tinha sabido antes. Se ela soubesse antes, ela teria resolvido isso antes. Então, olha, ela se coloca na posição de resolução desse problema. A tola, ela iria só criar uma confusão danada, né? Porque ela ia chegar lá no banquete, o marido bêbado, acusando o marido, ia virar, era uma bagunça toda. Enquanto que a sábia usa de palavras inteligentes, reconhece a soberania do rei, né? Lembra o rei que ele está a serviço de Deus, por isso não deve manchar o seu nome, matando um filho de Belial. Abigail, ela usou todas as palavras de sabedoria para conduzir um rei a voltar atrás naquilo que ele já tinha determinado. Então, quando a mulher age com sabedoria, ela muda o coração do homem, ela muda o coração do rei, ela muda o coração daquele que quer fazer mal à sua família. Por causa da sabedoria, diante do que forma, da forma que usa as palavras, né? Porque Abigail poderia ter chegado para Davi e dito para Davi: você tá certo, meu marido é isso, meu marido é aquilo, ele me maltrata, ele faz isso, ele faz aquilo. E Davi iria só enfurecer mais ainda, e Davi iria com mais fúria para cima dele. E ela faz o contrário, né? Ela mostra as características boas de Davi, ela mostra as virtudes de Davi, porque ela não tem virtudes do marido para falar, mas ela, como uma esposa sábia, ela também não pode falar mal do seu marido. Então ela reconhece em Davi todas as virtudes dele, conduz ele para que ele possa entender que ele está a serviço de Deus e que não é bom para que um rei se manche de sangue com o filho de Belial. Davi entende isso. Ao demonstrar que ela entendeu, né, que ele entendeu o que ela disse, então ele faz o quê? Ele despede ela e ela vai para sua casa. Outro ponto importante, interessante, é que a hora que quando ela chega em casa, ela ainda encontra seu marido lá bebendo, no banquete. E ela não vai lá falar nada, ela fica quieta, ela aguarda, né, para que no outro dia, quando ele estiver são, quando ele estiver normal, ela possa conversar com ele e contar tudo para ele. E é o que ela faz. Ela aguarda, no outro dia, quando ele está ela chama ele e conta o que aconteceu. Nabal fica perplexo, né? Porque ele viu ali que Davi poderia ter extinguido toda a raça dele. E ele fica então como que pedra, o coração dele fica endurecido como pedra. O tamanho foi o susto que ele levou, né, da situação. E passado alguns dias, Deus então o fere e ele morre. E Davi fica sabendo que Nabal morreu. E Davi lembra de uma mulher prudente,
Davi lembra de uma mulher sábia e Davi pensa o quê? Eu quero essa mulher para mim. Essa mulher, ela é sábia, ela tem conselhos bons, ela tem visão, ela tem responsabilidade, então eu quero ela para mim. E Davi busca, Abigail torna-se esposa dele, né? Torna a esposa dele, e ela vem aí ser então uma companheira para Davi durante a sua caminhada. Olha pra gente ver, vamos avaliar agora o retorno, né? Ela conseguiu fazer Davi voltar atrás naquela decisão dele. Ela vem para casa, encontra ele lá e ela fica quieta. A tola, a mulher tola, chegaria ali nesse banquete, despejaria um monte de coisa, né? Olha aí, né, seu bêbado, você só tá vivo por causa de mim, né? Essa casa só anda por causa de mim, isso aqui só tá sustentado por causa de mim. Fui eu que fui lá falar com o rei, você só não tá morto porque eu falei com o rei. Ela despejaria toda a arrogância dela, toda a frustração dela, toda a tristeza dela, toda a mágoa dela, ela despejaria ali naquele momento, né? Porque realmente foi por causa dela. Mas a tola diria assim, a sábia não. A sábia não vai conversar com seu marido na hora que ele tá bêbado. Ela não vai conversar com ele na hora que ele tá irritado. Ela não vai conversar com ele na hora que ele tá frustrado. Ela não vai conversar com ele na hora que ele tá angustiado. Porque isso só vai aumentar o problema, não vai resolver, né? Eu conheço mulher que às vezes tem problema no meio do dia com os filhos, com alguma situação, já pega o telefone e já liga pro marido, fazendo um escândalo todo, né? E o coitado tá lá trabalhando, ele não sabe se trabalha ou se volta para casa, se atende a mulher, se acode o filho, se faz alguma coisa. Isso é tolice, porque a sábia, ela toma para si a responsabilidade e procura resolver a situação. Aí quando seu marido chega, depois que ele tomou banho, jantou, vão sentar para conversar, contar o dia a dia, então ela comenta o que aconteceu, né? E aí ele vai ouvi-la, e aí ele vai aconselhá-la, né? Ou concordar ou discordar do que aconteceu, da forma que aconteceu, ou instruir para que ela possa na próxima vez, né? Ou na necessidade, ter aí alguma maior informação para resolver esse problema. Então é assim que a sábia resolve, né? E a tola faz o contrário. A tola, ela cria um problema maior, em cima daquele problema que ela tem, ela transfere a responsabilidade para o outro, né? Ela transfere a responsabilidade para o outro porque ela não quer assumir nenhuma responsabilidade, e enquanto que a sábia faz o contrário, né? A sabedoria traz para a pessoa a responsabilidade, a razão e a coesão. Então, quando nós agimos com sabedoria, nós tomamos as responsabilidades nas nossas mãos e procuramos resolver o problema da melhor forma possível, beneficiando não só a nossa família, os nossos amigos, a todos que estão envolvidos aí, que no caso de Abigail era toda a casa dela, os seus funcionários, né, os seus servos, os seus empregados, ali todos iriam morrer pela mão dos guerreiros de Davi. Então ela evita uma catástrofe usando de sabedoria. Então, em Provérbios 14:1, ele diz assim, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a mulher tola, ela destrói a sua casa. Ou seja, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a mulher tola, ela destrói o seu lar. Nós vemos aí muitos casamentos falidos justamente por falta de sabedoria da mulher, né? Hoje o nosso conteúdo é mulher, então estou falando para mulheres, por isso que eu cito mulheres, né? Não estou falando para mulheres. Quando chegar a vez de falar para os homens, também tem palavra. E a palavra de Deus, ela é muito séria
quando ela diz para os homens, né? A palavra de Deus não diz só para as mulheres, ela diz também para os homens. É que nosso conteúdo hoje é mulher sábia e mulher tola. Então, nós estamos falando só para as mulheres nesse texto. Muito casamento é destruído. Muita tristeza a gente vê dentro dos lares, quando a gente vê mulheres tomando atitudes incoerentes com o casamento, incoerentes com a palavra de Deus, incoerentes com a responsabilidade da esposa, da mulher e da mãe, né? Então, nós temos aqui em Abigail um exemplo de sabedoria, um exemplo de responsabilidade, de prudência, de entendimento. Então, o que nós precisamos é estar sempre atentos à palavra de Deus e procurar esses personagens, né? E ver o que é que ele trouxe, qual é a mensagem, né? Porque Abigail traz uma mensagem muito linda de sabedoria. Ela mostra que nós mulheres temos que ser também empreendedoras do lar. Não é só a empreendedora que trabalha lá fora, dentro de casa também. Ela tinha controle dos alimentos, ela tinha influência sobre os empregados. E olha, interessante, quando o funcionário, né, quando o empregado, quando o servo soube o que o Nabal fez, ele correu falar com Abigail. Por quê? Por que ele foi falar com Abigail? Porque ela era reconhecida no meio dos empregados como uma mulher prudente, como uma mulher sábia, independente das atitudes do seu marido, porque ele era realmente um filho de Belial, né? Então, ela era reconhecida, tanto que o seu servo corre e conta para ela tudo o que estava acontecendo, né? E ela junta, então, e peraí, nós vamos resolver essa situação, né? Vamos lá resolver essa parada com Davi, porque ele é o rei, ele é enviado de Deus, mas eu assumo essa responsabilidade de chegar à frente do rei. Nós sabemos, gente, que na história, ninguém chega à frente do rei assim de qualquer jeito, né? Existem toda aí uma regras, né, para se chegar à frente de um rei. Lá em Esther também a gente vê essa situação de uma mulher empreendedora em favor da sua família, em favor do seu povo. Então, nós como mulheres também temos que saber, nós temos que ter esse controle, né? Controle do que nós temos dentro de casa, controle dos alimentos, controle do que está acontecendo, responsabilidades, né, com aquilo que está sendo ali colocado, depositado nas nossas mãos. E independente do marido, nós temos um compromisso e uma responsabilidade para com Deus, porque é isso que Abigail mostra. Abigail mostra ser uma mulher responsável, fiel a Deus, temente a Deus, tanto é que ela reconhece essas características em Davi. Então, ela só poderia conhecer e saber sendo uma mulher de Deus. Caso contrário, ela não reconheceria, né? E ela age ali com toda essa prudência, com toda essa sabedoria, trazendo, então, aí um desfecho. E olha o que mais interessante. A mulher sábia, a mulher prudente, ela colhe os frutos, né? Ela colhe os frutos. Nabal morreu. Deus o matou, Deus o feriu e deixou ele morrer. E Davi foi lá e, casou com Abigail. Então, eu sempre brigo assim, que para cada Nabal tem um rei Davi. Então, as mulheres que têm seus maridos Nabal aí na vida, tem que agir com sabedoria, porque, de repente, quem sabe Deus não manda um rei Davi, né? Os Nabal da vida, viu, gente? Porque vai procurar saber quem era Nabal, que vocês vão ver que tipo de marido que Abigail tinha. Então, nós temos que agir com prudência, com sabedoria, com inteligência, com responsabilidade e esperando que Deus está vendo. E Ele vai agir no tempo certo, da forma correta e os frutos vêm. Nós temos sempre falado sobre a lei da plantação, quem planta colhe, né? E foi o que Abigail fez. Ela fez uma plantação aí para que a família dela não sofresse danos. Nunca que eu imagino que nunca que ela pensou que um dia ela seria a esposa do rei.
mas o resultado, o final da história é que ela se tornou a esposa do rei. Então, mulheres, não importa quem o seu marido seja, exceto violência, seja ela verbal, física ou psicológica. Aí nós temos outro assunto para conversar, tá? Nós estamos tirando essas 3 alternativas para podermos falarmos sobre sabedoria, tolices, baseado em Abigail. Então, as mulheres têm que ter sabedoria, as mulheres precisam saber como conduzir seus lares, as mulheres precisam saber onde está sendo investido o seu dinheiro, como ela está investindo o seu dinheiro, né, o dinheiro do seu marido, que seja. Ela tem que cuidar para que o alimento esteja na mesa, para que seus filhos estejam alimentados, seus filhos estejam vestidos. Porque lá em Provérbio também 30, fala sobre a mulher, né? A mulher sábia, ela planeja o seu dia a dia no bem-estar da sua família. Hoje nós temos uma modernidade em que as mulheres não querem mais ficarem em casa, cuidar dos maridos, cuidar dos filhos, elas querem trabalhar, ser dona do seu nariz, ter o seu próprio dinheiro, mas possui tudo isso e não possui o lar. Né? Porque ela tem uma casa, mas não tem um lar. Então, eu não disse que não podem trabalhar. Podemos, eu mesma trabalho muito, e já trabalhei muito tempo. Mas nós precisamos sempre entender que nós temos um lar. Nós temos uma responsabilidade, que é com o marido, com os nossos filhos. E com o trabalho, né? Se você tem uma ajudante em casa, você precisa estar a par do que ela faz, né? Ela precisa ser tratada com dignidade. Ela precisa ter um salário coerente, né? Tudo isso faz parte da nossa responsabilidade. A mulher precisa agir com sabedoria. E muitas vezes, na hora da raiva, na hora que está nervosa, está zangada, essa sabedoria ela vai para o esgoto. Então, o conselho que eu dou é, quando você estiver zangada, magoada, ofendida, brava, entre no banheiro, feche a porta do seu banheiro, ore, peça a Deus sabedoria, não fale naquele momento. Espere as coisas acalmarem, espere a situação ficar calma. Quando estiver tudo tranquilo, aí sente e conversa. Porque com certeza o resultado será muito melhor. Então hoje foi sobre sabedoria e tolice, baseado em Provérbio 14:1 e 2 Samuel 25. Procuramos em Deus ser mulheres sábias, sermos mulheres que dá conta, né, de entender a situação toda e de conviver com todas essas situações da melhor forma possível, trazendo um resultado positivo para a sua família, para o seu lar, para todos aqueles que envolvem, né, a sua vida, certo? Leiam. Para que vocês possam compreender mais essa mensagem, vocês vão ver como a Abigail, ela agiu de uma forma extraordinariamente sábia e os resultados que ela colheu com essa sabedoria, com essa prudência que ela teve diante de uma situação tão complicada. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham um dia tranquilo e abençoado em nome de Jesus.